Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 5, sexta-feira de setembro, sexta-feira de payroll, galera. Hoje o payroll, os dados em si vieram, né, ruim para a economia americana, galera. Olha aqui o DXY. DXY, ele já estava em queda, tá? Ele estava em queda de 0,20, tá? Quando saiu o indicador, né? Aí a gente viu um spike, até que diria forte, né? Mas parou aqui no 87, né? 87 aqui, né? Aliás, 97. Então aqui no 97 ele estava tentando passar do 98. Essa é a verdade, né? Que ele não está conseguindo aqui, galera. Ele chega, né, e fica enrolando. Até veio quarta-feira, mas não conseguiu, né, pessoal? Então, e como vocês sabem, o dólar ele gosta de andar em 500 e 500 pontos, né? Aqui a gente tem até uma resistência, olha só, 97,500. Aqui o 98, né? Aqui 98, aí ele fica nessa resistência, não conseguindo passar, né? Então, todos os ativos eles têm esses ponto nevrálgico, eu chamo assim ponto nevrálgico, né? Porque o institucional não é que ele tenha uma tabela, né? E goste de ficar entrando meio fracionado, tá? Mas esses números redondos, eles são mais mentais, né? Então aqui, se por exemplo, se eu sair do 97, 97,5, então 97, né? Eu já vou pensando em fazer desmonte de posição, tá? Já vou estar querendo colocar no bolso. Então, pessoal, o DXY ele deu um spike para baixo, né? Obviamente, o que aconteceu? Os outros, o Forex, né, em si, né, a não ser o CAD, que ele ficou um pouco mais, olha só, correlacionado com o DXY, né? Fez um movimento um pouco parecido, mas está um pouquinho negativo. Um pouco positivo, né? Tá flat. E os outros saíram na frente, né? Com mais de 1% de alta, praticamente. Bitcoin, ele enrolou um pouco, mas depois entregou, né? Exatamente. Na hora do spike, ele ficou enrolando um pouco, só se movimentou. Depois pegou uma tendência de baixa devolvendo, né? Ele tá no 111, 111,020, 0,25, né? Então bora lá, galera. Aliás, índices, né? Os índices, eles subiram, mas depois devolveram, tá, galera? Eles subiram, depois devolveram parte do movimento, né? Aconteceu um pouco com o nosso mini índice, né? Então bora começar aqui pelo dólar. Pessoal, dólar em queda, né? O dólar já amanheceu em queda. Então o nosso dólar também ele teve um leve gap de baixa, tá? De uns 10 pontos, né? Uns 10 pontos aqui. E é o seguinte, ele já veio trabalhar, né? Para baixo da a gente tem a máxima da CME, mínima da CME, tá? Aqui no 472, né? 472, 486 a máxima, tá? O POC aqui em cima, né? No 491 e o ajuste no 82, né? O mercado ele já pegou um direcional, é bem verdade que até assim umas 9h20 ele só realmente caiu. Depois no payroll, pessoal, no payroll, o spike para baixo, né? E aqui no dólar, galera, é o seguinte, era esperar, né, realmente ele fazer esse spike e ele continuar e renovar essa mínima, né? Então, que eu entendo aqui para o nosso dólar e justamente com os nossos juros, deixa eu puxar aqui os juros, né? Então, nossos juros, deixa eu colocar aqui nos 5 minutos, pronto, 5 minutos, os nossos juros aqui, né? Então, spike aqui, olha só, um volume financeiro bem grande, né? Na queda
e os DIs eles só caíram, né? Praticamente até umas 10h30 e depois eles começaram a reverter na abertura do mercado americano, tá, galera? Então eles ficaram um pouquinho de lado, devolvendo um pouco mais o movimento, mas depois arrefeceram novamente, tá? E depois voltaram a cair. Não renovaram a mínima, mas alguns chegaram perto, né? Então isso aqui deu um movimento a mais para o nosso dólar, tá? Nosso dólar inclusive cair, né? Bem, então o dólar ele faz aqui, né? O dólar ele para aqui no 25, né? Basicamente no 25, o spike dele que saiu não foi um spike tão considerável, tá, pessoal? Deixou um spike de 25 pontos. Já teve maiores, né? Então o spike de 25 pontos ele parou aqui no 25, tá? E fazer um é melhor esperar, tá? Quando a gente tem drive de mercado é melhor esperar, porque o fluxo ele está muito vazio, né? E quando tu seta uma ordem de compra ou de venda, possivelmente não vai parar perto de onde tu apertaste, né? Porque o book também ele esvazia. Aliás, o Times and Trade ele começa a parar, né? O book também esvazia, né? E a gente tem poucas ordens, o mercado ele fica muito cru, né? Os HFTs são desligados e alguns que eles alguns HFTs, né, que são especialistas na notícia. Então, eles leem lá, eles estão no terminal, né? No sistema de colocation ali na bolsa, né? Então, é um HFT diferente que ele lê a notícia, faz o spike nela, tá? Depois volta normal, né? Depois da consolidação do drive de mercado. Então, galera, olha só. Eu até coloquei aqui uma média, né? Uma média do momento do spike do mercado, né? Do payroll. E ele realmente só voltou nela, né? Ele voltou nela para vir renovar. Então, eu entendo que essa venda aqui bem interessante no dólar, tá? E depois uma venda para continuar na Petax Futura, né? Que a gente tem aqui a nossa Petax Futura, né? Obviamente que eu já coloquei aqui na nossa planilha no Excel, né? Então o casado está de 32,7. Hoje nós erramos praticamente um ponto, que é dessa Petax do estudo sugerido que corre meio-dia para essa Petax aqui, né? Petax final. E tá aqui os postos aí, aliás, os postos do dia é o D0, né? Ele tá trabalhando em cima do preço futuro final, que colocou perto da média, né, galera? E tá aqui as médias perto do preço futuro. E também ele tá perto aqui do nosso... Deixa eu trazer aqui, né? Deixa eu mostrar. Ele tá perto do POC, né? Tá trabalhando, né? Praticamente ele fechou a simetria da manhã, né? Trouxe a liquidez para perto da média contratual, tá? Então, galera, o dólar eu entendi que realmente, né? Aqui não valia a compra, que eu falo aqui para vocês, né? Que o dólar, a gente lança a primeira Petax futura, ele já vai estar praticamente por cima ou por baixo, ele vai estar flat aqui, ou ele vai vir, né? Quando ele cai, ele traz um pouco a Petax futura, essa segunda Petax futura, pro meio, né? Pro meio, né? Então, os player, quem ficar comprado aqui, compra mais um pouco aqui, né? E o stop tá aqui atrás, né? Isso aqui eu falo de institucional, tá, pessoal? Mas olha só o que os players fizeram, né? Então essa aqui foi uma retomada, né, inclusive do mercado, voltando um pouco a movimentação do payroll, né? Mas no início do movimento, olha só, os players defenderam aqui, né? Então os players estão defendendo esse movimento aqui do payroll, né? E venderam realmente em cima dele, né? Como eu posso aqui tá marcando para vocês. A gente tem aqui, né? Inclusive aqui onde foi a venda. Olha só onde foi a venda. Né? Então payroll
O pessoal defendeu nessa região aqui, né? Esperou inclusive voltar, voltou até de forma um pouco mais agressiva, né? Então, galera, basicamente foi isso pro dólar. E talvez uma compra aqui, né, em cima da segunda Petax, da terceira Petax futura para vir testar de novo, mas é o que eu entendo. Tá numa baixa, né, pessoal? Os juros aqui ele não deixa a gente mentir. Olha só, o DXY em baixa, juros em baixa, é melhor entrar vendido no dólar, tá? Levar um stop aqui, eu acho até um pouquinho plausível, né? Porque ele chegou na média da VWAP ancorada, né? Da nossa a VWAP diária, né? Então aqui ele pode ter dado meio que um sinal para alguém, né? Ainda está perto desse topinho aqui de mercado. Então vender aqui para vir para o preço futuro, eu até acho crível, né? Mas assim, comprar nesse mercado no dólar eu não compraria, tá? A não ser aqui nessa Petax futura, né? Que se ele viesse de um jeito um pouquinho mais abrupto, e tem que ser na modalidade scalp, né, galera? Não adianta ficar querendo buscar muita compra, por mais que essa aqui, olha só, por exemplo, essa aqui, olha, foi uma compra de quase 30 pontos, né? Mas não é tão indicado a gente ficar comprando numa situação de baixa, né? É melhor ele voltar a fazer um respiro e voltar a vender, tá? Mini índice, pessoal. Mini índice é o seguinte. Mini índice, ele deu praticamente duas entradas hoje, né? Depois que saiu o payroll, tá? Primeiro, já estava um pouco na alta, né? Tava numa alta de 0,30, 0,50. Saiu o indicador payroll. Coloquei a média aqui também, né? Olha só, o entendimento, né, dessa operação era o que? Ficar comprado para renovar a máxima. E foi assim que ele fez, tá? E foi assim que ele fez. Basicamente ele só ficou, né? A gente tem a média, que eu coloquei uma média aqui, ou seja, dos players que fizeram, né, esse montante, esse movimento aqui que eles participaram, chegou no preço médio, continuaram comprando para renovar a máxima, tá? Então essa aqui inclusive é uma operação meio que padrão, né? O DXY, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? O DXY ele faz às vezes essa mesma movimentação, né? Então faz o spike, volta, né? Chama a venda de novo, mas ele vai ter, é bem verdade que ele está testando, né? Porque a gente tem aqui a situação do trade location. Então a gente tem um POC, aqui a região de aceitação, rejeição e rejeição, né? Tanto que quando vem a venda, olha só aqui, né? Ele já volta para o POC, né? Então tem essa rejeição, rejeição, aceitação. Onde é melhor estar vendido aqui? Na rejeição da venda, né? E não na rejeição da compra. Porque aquele vento vai para o saca-calor, olha só. Tanto que ele vai quanto a tua operação, né? E o POC também tu passa um pouco mais de calor, mas dependendo da hora que tu entra no movimento, né? Então, o melhor local para se estar vendido é na rejeição, né? Aqui nesse caso, na rejeição da venda, tá? Então aqui é a rejeição da venda. Então olha só como ele faz aqui o POC, aqui já dá para fazer a parcial e vir trazendo e renovar aqui a mínima, né? Só que, pessoal, como eu falei para vocês, todos os gráficos, todos os ativos eles têm ponto nevrálgico e o dólar, o pessoal defende aqui no 97, né? Então, defesa, olha, defesa da compra tá forte aqui, né? E o mini índice tem ponto nevrálgico também, como aqui no 140, 145.500, né? Olha só. Eu falo para vocês, o índice ele anda em 500, em 500, em 1000 e 1000, tá? Tanto que ele fez aqui no spike do payroll, olha só, foi até o 140, 144, 144, 440
145, né? A gente tem aqui o 144.500, né? Então ele vai lá, o spike, volta, né? Compra para vir renovar essa máxima. E na abertura do mercado à vista, olha só, galera, olha aqui, tudo comprador, né? A não ser realmente a nossa Petro. Por quê? O petróleo ele tá caindo, tá? Inclusive hoje nós tivemos uma break news ali da OPEP, né? De manipulação de preço e tal. Deixa eu manipulação de preço não, né? Deixa eu trazer. Eu acho que é da OPEP. Eu acho que eu perdi aqui, né? Tá, enfim, a OPEP, né? Ela teve uma notícia, teve uma break news de mercado relacionado ao petróleo, tá? Aí a nossa Petrobras ainda inclusive fez um movimento mais baixista ainda, né? E olha só, né? Então, índices, ETFs, ações, tudo na alta, galera. Alta de mais de 1,5 de alta, né? Olha só, as outras também aqui de 1 ponto, né? 3.7, 3.2, 2.5, alta forte, tá? Então, o movimento de mercado natural era segurar a compra, né? Inclusive aqui a gente poderia ter comprado mais, tá? Para vir desafiar já essa máxima, tá? E aqui a abertura do mercado americano, pessoal, abertura do mercado americano, que inclusive chegou a 1,5% de alta, né? E o alvo aqui realmente era o 145.500, só que ele não chegou, né? Porque os plays já começam a defender antes, tá? Então, ponto nevrálgico, os plays já começam a defender antes. Basicamente foi essa a operação, né? Essa compra aqui e essa compra aqui. A abertura de mercado americano, como nós podemos ver aqui, IWZ foi bem alta, né? Até a abertura de mercado, olha só, trabalhou lá em cima, mas depois devolveu, né? Esse mercado, mas mesmo assim está numa alta muito significante, tá? 1,47 e o BR Titan está 1,69, né? Então fez um movimento, olha só, gap muito alto de compra, né? Só que devolveu parte do movimento, tá? Foi exatamente o que aconteceu aqui, né? O Ibov, ele chegou ao que? A 1,5, né? Como tá o nosso Ibov aqui, né? E o mini índice também chegou a quase chegou a 1,5, né? Trabalhou inclusive aqui por cima da nossa amplitude média diária, que está no 145 mil, né? 105, né? Só que depois devolveu, né? Parte do movimento. E essa linha vermelha é o topo histórico, né? Então ele passou um pouco, tá? Renovou o topo e depois devolveu, né? E voltou para a caixinha, tá? Então, galera, basicamente é isso. Deixem um like, pessoal. Se inscrevam no canal, tá? Dúvidas, escreva um comentário que eu vou estar respondendo, ok? Pessoal, indiquem um amigo de vocês o meu canal de análises diárias. E é isso, pessoal. Até mais. Falou!